Você tem que pensar num paralelismo, numa distribuição melhor nos implantes, né? Pensar em distância biológica, né? Dos implantes, implante-dente, aquelas medidas todas, né? 3 milímetros, aquelas coisas todas, né? Isso que a gente sempre pensa, né? Quando a gente vai fazer uma instalação do implante. Mas vamos dar um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho por que a gente consegue o melhor posicionamento. A única maneira é com cirurgia guiada hoje, atualmente, né? Para isso a gente precisa fazer um comparativo, né, entre uma técnica e outra, né, para vocês verem a vantagem de uma técnica e outra, claro, né? Quando eu faço uma fresagem convencional, eu entro lá com a lança, né? Alguns chamam lança, helicoidal, aquela coisa toda, né? Eu acho legal falar helicoidal, que ela tem uma forma helicoidal mesmo, entendeu? Vai lá, faz a fresagem, tá? De acordo com a técnica cirúrgica lá, com o sistema de implantes que você trabalha, pensando, né, com uma série de informações pré-existentes que vocês têm, né, quando vocês aprenderem implantodontia, assim como eu. Você tem que pensar num paralelismo, numa distribuição melhor nos implantes, né, pensar em distância biológica, né, dos implantes, implante-dente, aquelas medidas todas, né, 3 milímetros, aquelas coisas todas, né? Isso que a gente sempre pensa, né, quando a gente vai fazer uma instalação do implante, né? E a gente vai lá e faz a perfuração, né? Por que isso acontece? Porque tem várias variáveis, né? O próprio conhecimento de expertise, de técnica, né? Conhecimento, bagagem, digamos assim, né? De cirurgia, a condição local, né? O posicionamento, o paciente, né? A abertura de boca, aquela história toda, uma área de osso mais duro, ou às vezes uma área em lâmina de faca, aquela coisa toda. E a gente muitas vezes não consegue colocar o implante na posição que a gente gostaria. Isso acontece, gente, tá? Acontece, não é? A gente jamais pode criticar um colega quando isso acontece, que a gente não sabe as condições que ele opera, tá? É claro, tem casos, exceções, né? Tem casos que você olha assim e fala, Jesus toma conta, mas acontece, tá? É muito fácil meter o pau num caso clínico que a gente não sabe as condições que foram operadas, né? Se o paciente colaborou, essas coisas assim. Não estou defendendo fazer cagada, não, tá, gente? Mas, assim, é só para vocês entenderem que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Claro que a gente quer tudo bem perfeitinho, mas e a gente tem que ser muito exigente em relação a isso, né? Na minha opinião, a odontologia é uma profissão de muito perfeccionismo, né? Acho que a gente precisa ser bem perfeccionista, a gente cirurgião dentista, tá? Então assim, e aí eventualmente dá um BO, né? Dá uma coisa errada lá, quer ver? Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês entenderem. Então, quando a gente vai fazer normalmente um processo de instalação do implante, a gente vai lá, vê lá na tomografia, vê que tem um dente aqui na posição, por exemplo, um canino, e a gente vai fazer a fresagem pensando sempre, né, na distância biológica, na parte protética, naquela coisa toda. Mas, eventualmente, gente, né, aí você vai lá e instala o implante. Vou lá, coloquei o implantezinho lá, pá. Mas, eventualmente, esse implante, às vezes, ele pode sair um cadinho assim, né? Por quê? Porque na hora da cirurgia, a gente tem várias variáveis. O que eu falei, o paciente não abre a boca, é uma área de rebordo fino, né? Ou às vezes não deu torque, você viu que o alvéolo, o implante não ia travar, aí você aumentou mais uma broca para ver se colocava o implante de maior diâmetro, enfim, tá? Isso acontece. Isso com implantes unitários, às vezes acontece com implantes múltiplos também, né? Você vai lá, fresa outro aqui, aí você vai instalar. Deixa eu botar essa imagem para cá. Aí você coloca seus 2 implantes ali, né? E eventualmente um fica um pouquinho mais assim, né? Não é, cara, cara, isso é mega comum de acontecer, tá? Mega comum de acontecer isso, tá? Quem nunca aconteceu isso, tá? Beleza.